Olá, bom dia, povo de Deus. Que o Senhor Jesus abençoe vocês nesta manhã de segunda-feira. Eu quero pedir para vocês se inscrever no meu canal, né, para me deixar mais alegre, né, mais feliz e agradecendo a Deus pela força de vocês, tá bom? Pessoal, vamos ler aqui no livro de Lucas, né? Livro de Lucas 13. Não é isso? 10. Pessoal, muitas pessoas hoje, muita gente hoje acredita que esta palavra aqui não pode ser usada. Mas Jesus, ele veio para perdoar aqueles que foi contaminado, né? Que ficou contaminado. E que acha que Jesus não veio, né, perdoar nós por alguns dos pecados que também está escrito nas Escrituras Sagradas. Eu vou explicar para vocês. Lá no início, no livro de Gênesis, está explicando que Deus santificou o sábado, né, para Ele mesmo descansar. E também permitiu que o povo lá no deserto, o qual Moisés libertou, né, de Faraó ao mandado de Deus. E Deus permitiu que eles não trabalhassem ao sábado, né, para poder descansar, que se tornou uma lei, né? Mas muitos religiosos, né, no dia de hoje ainda tem essa lei, né, no seu entendimento. Mas se você for ler no livro de Lucas, de Mateus, né, todo o livro, né, do Novo Testamento, Jesus ele veio explicar o motivo que nós devemos trabalhar no sábado, né, porque ele veio para perdoar. Jesus ele veio para perdoar e não para condenar. Então, muitas leis que o próprio Deus colocou nas Escrituras Sagradas, Jesus veio para perdoar nós e nós viemos poder fazer, né? Coisas que lá no passado o povo do Egito, né? E os escravos que viviam no Egito e também quando eles partiram para o deserto, eles não podiam, mas após Jesus foi liberado através do seu sacrifício que podemos sim completar esse dia na nossa vida, né? Então aqui está uma passagem que não é mais pecado trabalhar o sábado, tá? Não é mais pecado trabalhar no sábado, certo? Por causa que Jesus chegou para nos perdoar desse pecado, que Deus, o próprio Deus, enviou seu Filho para trabalhar no sábado, para que esta lei fosse abolida, né? Mesmo estando nas Escrituras Sagradas, né? Mas Jesus veio para perdoar e nos libertar dessa lei que foi conduzida pelo seu próprio Pai. Então, aqui, vamos lá. A cura de uma enferma no sábado. A cura de uma enferma no sábado. Ensinava no sábado uma das sinagogas. Sinagogas é igreja, tá? Hoje se chama igreja. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, tá? Tem muita gente hoje, meu Deus, misericórdia. A humanidade hoje, quem crê em Jesus ainda é livre desses espíritos, mas tem gente que fica doente através de um espírito maligno e acha que a doença é normal e acaba morrendo através dessa doença e nunca procura Jesus, né, pessoal? E quando Jesus chega na porta dessa pessoa, né, pergunta, quer oração? Quer que a gente faça uma oração? Essa pessoa diz não. E tá lá com espírito de enfermidade. Misericórdia, Jesus.
Como é que a pessoa está doente, não sabe a hora de morrer, ainda rejeita uma oração do Senhor Jesus. De enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, ela vendo Jesus, e vendo a Jesus, Jesus a viu ela, chamou-a assim e disse-lhe, Jesus chamou-a e disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. Vê só, olha a palavra de autoridade. Jesus disse, mulher está livre. Há só uma palavra que Jesus disse, uma palavra, essa mulher foi curada. Temos que também ter cuidado com palavras malditas. Maldita quer dizer uma palavra sem temor, uma palavra sem conhecimento, uma palavra sem autoridade dada por Jesus Cristo, tá, pessoal? Tem muita gente aí que fica profetizando, né, palavras, mas uma coisa eu digo para vocês, muitos que profetizam a palavra está aqui, ó, tá? Com esse tipo de espírito aqui, ó. Ou com outros tipos de espírito, né? É espírito da profecia, né? Espírito da profecia, que é de enfermidade. Mas existem espíritos malignos que atuam nas pessoas, principalmente muitos crentes, que ficam aí nas redes sociais profetizando, hoje eu tive um sonho e eu ganhava um carro e eu quero que vocês hoje vai ganhar um carro, você hoje vai ganhar isso vai acontecer com vocês. O Senhor disse para mim que você ia se casar, que ia aparecer um homem, que ia aparecer uma mulher. Cuidado, pessoal, meu povo, é profecias malignas, tá? Porque só Jesus Cristo, ele tem autoridade, né, de falar, né, e o mal bater de retirada. E os ungidos dele, né? Os ungidos dele, que também, para profetizar a vida de alguém, tem que estar cheia do Espírito Santo, aquele que produz luz, tá certo? Então, profetizar a vida de alguém, né? Usando essa palavra que Jesus usou, mulher está livre. Jesus profetizou a saúde dela e ela foi curada imediatamente. Então, cuidado com muitas profecias, tá? Porque você pode estar adquirindo esse espírito aqui, ó, através de profissão, certo? Esse espírito aqui, ó, você pode estar recebendo ele através de palavras, tá certo? Aí vamos lá. No 13. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Observe aqui, Jesus colocou a mão sobre ela e ela se endireitou. Quer dizer que Jesus colocou a mão nas costas desta mulher e ela foi se endireitando, porque ela era curvada, pessoas curvadas através de um espírito maligno. E Jesus curou ela num sábado. Em um sábado, Jesus curou esta mulher. Hoje, você vê nos tempos de hoje, que tem já igreja, né? Tem muitas igrejas aí abertas, que aos sábados eles fecham as igrejas. Coitada das almas que está sofrendo nas ruas, né, nas casas, igreja fechada, misericórdia. Aí muitos fecham para não fazer nada no sábado. Mas o próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele trabalhava aos sábados, porque ele veio mostrar para aqueles, né, que diz que não pode, né, e ele veio mostrar que pode sim. Por quê? No sábado tem pessoas acamadas, nos sábados tem pessoas sendo socorridas,
No sábado, tem pessoas, né, famílias, né, passando por necessidade. No sábado, tem animais, né, que são presos em buracos e etc. Será que essas dificuldades não necessitam de outros seres humanos para ser socorrido? Será que por estar escrito lá em Gênesis, no livro de Gênesis, quando Deus abençoou o sábado, será que se não houvesse essa retirada de sacrifício por Jesus, quantos estão sofrendo no sábado, morrendo no sábado? Se Jesus não tivesse abençoado o sábado para que nós viéssemos trabalhar nele, vamos ver o pior dia, né? O pior dia da semana seria o sábado, porque ninguém ia fazer nada, muitos iam morrer de fome porque não podia cozinhar, né? Muitos iam morrer socorridos porque não poderia sair dentro de casa para ir procurar um ponto de socorro, né? Muitos animais, né, iam cair dentro de um buraco ao sábado, ou se enganchar, né, em algum lugar, ou ser atropelado por um carro. Ninguém ia dirigir carro para sair para trabalhar, ou abrir uma empresa, ou ir numa farmácia. O sábado ia se tornar um apocalipse de fim. Vocês não acreditam, não? Que se não fizesse nada no sábado, o mundo ia estar um deserto, né? Agora, poderiam sim não trabalhar o sábado e o mundo estar totalmente parado, como se fosse uma pandemia. Claro, se não houvesse pecado, né? Porque se Deus santificou o sábado lá no início que ele fez os céus e a terra, se Adão e Eva não tivessem pecado, aí sim, essa palavra do Senhor Jesus de não trabalhar o sábado, ela estaria sendo cumprida, né? E o sábado ia ser um sábado santo. Todo mundo ia estar dentro de casa, cheio de paz, de saúde, né? Não tinha nada para fazer, ia se dedicar à família, ia falar de Jesus, porque não tinha pecado. Então, o sábado, ele foi consagrado pelo próprio Deus, mas através do pecado, muitos, né, estavam pecando, muitos estavam trabalhando, mas também muitos estavam sendo assassinados, né? Porque nessa época aqui, quem trabalhasse no sábado ia ser morto. Olha que lei, onde é que está escrita essa lei na palavra de Deus? Que se trabalhar no sábado, tinha que morrer, né? Pois fiquem sabendo, pessoal, que nessa época, os pastores, né, de certas igrejas, eles matavam os cidadãos se fizesse qualquer obra, qualquer ação no sábado. Aonde é que eles tinham essas autoridades para matar os cidadãos? Pai de família, né? Por causa que fizesse alguma ação no sábado. Agora imagine aí, se Jesus não tivesse vindo para tirar essa lei, né? Abolir esta lei, imagina quanta gente ia ser, quantas famílias, pai de família, mãe de família, jovens, velhos, idosos, iam ser assassinados por esses escribas, fariseus, né? Porque eles trabalhavam nas igrejas, eles eram os presbíteros de lá, eles eram os professores da lei, né, da Bíblia. Eles estudavam a Bíblia, falavam de Deus, mas eles praticavam terríveis pecados, sabiam disso? Matava os pais de família por trabalhar à noite. E muitos, né, queriam ficar seguindo Jesus só para ver as ações de Jesus. E Jesus mostrou uma ação dele aqui, que era curar no sábado, libertar no sábado, aonde foi que eles encontraram, né, raiva no seu coração, ódio por Jesus, porque Jesus curava ao sábado. Vamos seguir mais aqui em cima, adiante, né? Vamos seguir aqui em Lucas 14, que continua, né? Aqui. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga
Olha aqui, vê, príncipe de sinagoga, quer dizer, vamos supor que hoje, né, os príncipes de sinagoga de antigamente, hoje é obreiro, membro de uma igreja que trabalha dentro da igreja, ajudando, né, os pastores, ajudando os grupos ali, ajudando, né, muitas senhoras, né, hoje que trabalham em grupos, né, também pode receber esse nome aqui, né, príncipes da sinagoga, quer dizer, príncipe das igrejas. Indignados, os príncipes das sinagogas, indignados porque Jesus curava num sábado. Imagina se Jesus, o próprio Filho de Deus, não curasse, não libertasse as pessoas, né? Não fizesse milagres para alimentar as pessoas. Imagina quantas milhares de famílias teriam morrido nas mãos desses príncipes de igreja, entendeu? Que não podia curar, não podia trabalhar, não podia fazer nada no sábado. Olha a vida dessas pessoas. E eles matavam muitos que fizessem qualquer ação no sábado. Aonde é que está a lei que eles poderiam matar as pessoas por curar no sábado? Não existe isso, isso é Satanás. Isso é obra maligna. Muitos que se vestem de pastores, de obreiros de igreja, de membro, de grupos, né? Muitas igrejas por aí, né, vive fazendo, né, abominando, criando raiva, né, de pessoas, igrejas que não tem nada a ver com o nome de Jesus, né, portas de igrejas abertas aí que não tem nada a ver com uma igreja. Existe fazendo essas leis aqui de proibir, ensinando não trabalhar os sábados. Mas Jesus prova bem aqui que não há condenação e nem pecado nenhum fazer qualquer sinais, milagres ao bem do próximo, né? Aos sábados para curar pessoas, ajudar uma família que está passando por necessidade. Se hoje, né, o povo de Deus, né, se nós, servos do Senhor Jesus, não cumprissem essas palavras de Jesus aqui, a gente não saía dentro de casa para comprar alimentos, não saía de casa para comprar um remédio, não saía de casa para fazer um socorro, ficaria dentro de casa preso, né, com a rotina de todos os sábados, e as coisas poderiam acontecer muito seriamente no sábado, aonde estava essa lei aqui, que já foi retirada e pelo próprio Jesus Cristo. Aí vamos lá. Indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que mistem trabalhar. Olha o que os príncipes dos sacerdotes, os príncipes estão dizendo. 6 dias pode trabalhar. Neste, pois, vinde para render está dizendo neste, pois, vinde, está dizendo este vem para render curados e não no dia de sábado. Quer dizer, vamos lá, vamos entender. 6 dias há em que é misto, 6 dias que é preciso curar no sábado. Neste, pois, vinde para sede curados e não no dia de sábado. Quer dizer, nestes 6 dias, né? Nesses 6 dias pode curar pessoas, pode libertar, quer dizer, de domingo a sexta. Eles estão dando os príncipes sacerdotes estão falando para a humanidade, para todos ouvirem ali que tem que ser curado de domingo a sexta, mas no sábado não é para ser curado, não é para fazer nada, não é para trabalhar, não é para curar ninguém. Olha a quantidade de pessoas que iam morrer se Jesus Cristo não tivesse curado essas pais de famílias, né? Imagina aí, não tivesse libertado pessoas de espíritos imundos. Olha aí o que esses príncipes sacerdotes queriam. Tudo ao contrário, tudo para desgraçar a vida do próximo, né? E viviam lendo a Bíblia, né? Viviam orando, viviam estudando as escrituras sagradas, né? Dizendo que eram filhos de Deus, que eram filhos de Abraão, mas conhecendo Jesus, viam nele que eles estavam cheios de demônios, né? Que queria
distorcer a lei de Deus, mas eles permitiam para eles mesmos matar as pessoas se trabalhassem no sábado. Misericórdia. Isso é a lei de Satanás. Vinde para responder-lhe, porém, o Senhor. E disse, aí Jesus veio até eles, né? E respondeu. Olha só a resposta de Jesus. Hipócrita. Olha só, Jesus. Hipócrita. No sábado, não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi? Jesus quer dizer, hipócrita. No sábado vocês não prendem o boi para retirar o leite e beber? Vamos lá. O seu boi ou jumento e não o leva a beber? E quer dizer aqui também, hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi? Quer dizer, vocês, hipócrita, não soltam os seus bois, os seus jumentos e levam a beber água? Quer dizer, que se isso para eles, né? Eles fazendo isso aqui, pegando os gados dele, levando, né, a tal lugar para tomar água, para eles isso não era um trabalho não era um sacrifício não, mas Jesus está afirmando bem aqui, que o que eles faziam no sábado também era um trabalho, pegar os animais dele e levar para tomar água, né? Então, para eles escondiam esse serviço deles, tá? Mas Jesus publicamente disse para eles, hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi? Pessoal, manjedoura aqui quer falar estábulo, tá? Onde bota os animais, onde os animais ficam se alimentando e vivendo. E não convinha soltar desta prisão? Quer dizer, e vocês não soltam eles da prisão para que eles vivam nos matos se alimentando, tá, pessoal? Aqui, ó. E não convinha soltar desta prisão, entendeu? Aqui quer dizer que vocês não soltam ele das cordas de seus manjedores para se alimentar, entendeu? Para ficar solto, comendo, vai nos lugares onde tem capim, soltam lá, eles ficam comendo. Jesus quis dizer isso. Porque era um trabalho que eles faziam, mas eles não revelavam. Mas publicamente Jesus revelou. Aqui agora, vamos lá. Há 18 anos, e Satanás tinha presa. Está dizendo aqui. E há 18 anos, Satanás prendeu essa filha de Abraão, entendeu, pessoal? Então, quer dizer que eles pegavam os animais deles, levavam para dar água e soltar para dar comida. Para eles isso não era um trabalho não, mas se alguém fizesse isso, era trabalho. Então ele pegava as pessoas e matava se alguém fizesse isso. E isso eram os erros dele, né? Uma obra no sábado que eles faziam, e eles escondiam isso, né? Mas Jesus publicamente revelou. E Jesus disse, há 18 anos que essa filha de Abraão está presa nas garras de Satanás, e não é certo que ela venha a ser solta. Vê só, quer dizer que eles preferiam que as pessoas vivessem sofrendo até a morte do que libertar ou fazer algo por aquelas pessoas. E dizendo eles, os príncipes, né? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados. E Jesus dizendo as respostas, né? Os segredinhos deles que estavam em oculto, né? Que eles eram doutores da lei, liam a Bíblia, faziam as profissões dele, né? E escondendo aqui pecados, né? Escondendo os errinhos dele, os erros, né? E nesses erros dele, se alguém fizesse, eles matariam as pessoas. Eles condenariam à morte se alguém fizesse isso. Mas eles estavam fazendo, mas graças a Deus que enviou Jesus para revelar aquilo que estava oculto. E aqui dizendo, né, o 17, dizendo ele isto, todos os seus
adversários ficaram envergonhados, quer dizer, os escribas, né, os fariseus, os príncipes, ficaram envergonhados, né, por Jesus ter revelado, né, os seus segredos, né, e todos o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Aí vê só, Jesus disse para eles, né, tudo isso aqui, os segredinhos dele. Eles ficaram envergonhados, né, porque foram descobertos publicamente, e o povo glorificava a Jesus. Olha, preste atenção no que eu vou falar para vocês. Se você é membro de uma igreja, certo? É membro de uma igreja e vive, né, julgando as pessoas, condenando as pessoas, dizendo que as pessoas fazem isso, aquilo e blá blá blá. Mas você também pode estar aqui nessa situação, ó, tá? Você só olha os erros dos outros, mas também você tem algo escondido. Cuidado, porque Jesus Cristo, ele vai revelar. Se Jesus não revelar através do seu arrependimento, do seu confessar, Satanás vai fazer isso, tá? Porque Satanás, ele é o condenador, ele que condena, ele é o condenador, ele vive procurando evangélicos, pessoas que agradam em espírito e em verdade a Deus, mas que tem uma coisinha, né, outra ali, que não quer confessar, né, para o seu chefe, né, o seu pastor, né, e porque tem vergonha de contar e tá aí escondendo. Não se preocupe, tá? Satanás gosta de fazer vergonha, né? Porque ele gosta de ver o povo de Deus sendo rejeitado por Deus, mas Deus não rejeita ninguém. Mas como ele é o condenador, né? Ele gosta de condenar as pessoas e ele vai insistir, né? Para que nem os príncipes, né? Das sinagogas, eles você não pode deixar ficar a sua vida como a vida deles. Ou Jesus, através do arrependimento, vai fazer você confessar o seu pecado ao seu líder, certo? Ou Satanás, ele vai fazer isso porque ele tem prazer, né, de entrar na cabeça da pessoa e fazer com que a pessoa fique sendo julgado, condenado, né? Fica matrelando na cabeça da pessoa os erros da pessoa, que é para ver as pessoas perturbadas, né? E distante de Jesus. Então, se você tem algo escondido, né? E você é sincero, né? E você quer servir a Jesus de fato, de verdade, você procura o seu líder e confesse para ele antes que Satanás faça isso. Mas não fique preso nesse pecado como Satanás fazia com essa mulher, tá? Que ela não tinha nenhuma solução de ser livre até Jesus chegar até ela, tá? E ela teve a fé, ela teve coragem, ela foi sincera de pedir ajuda para Jesus, tá? Muitos hoje não faz isso, tá? Vive com seus pecados aqui, ó, escondido, tá? Então fica aí o recado aí, que Deus te abençoe todos vocês. Para resumir, eu digo, não é pecado trabalhar os sábados, tá, pessoal? Não é pecado. Você que é evangélico, tá, que conhece as escrituras sagradas, que gosta de ler, tá, continua meditando no livro de Lucas, tá? Não é pecado. Jesus veio para nos perdoar, tá certo? Não importa, mesmo naquela lei que Deus, né, colocou, né, que não é lícito trabalhar no sábado. Jesus veio para nos mostrar a realidade daquilo que o próprio Pai fez. Tem pessoas que não entendem as escrituras sagradas e acabam praticando errado. Então Deus enviou Jesus para mostrar a realidade das coisas que tem que ser feita, tá certo? Muito obrigada, tchau, tchau.